Boa noite. Todo mundo eufórico? Com expectativa lá em cima? Nossa, vai superar. Tem 1 hora que a gente está embasbacado ali ouvindo, né? E, como nós prometemos, hoje é Clarice, por Nádia e Odilon. Então, eu acho que essa dupla tem muito a nos entreter essa noite de uma maneira bem apaixonante. Acho que um pouco de literatura, um pouco de teatro, um pouco, muito pouco não, muito, de Clarice. Então, já tivemos, da última vez, Cecília. Acho que esse ano as divinas resolveram ser das divinas das mulheres. E vamos ver, eu falei com Flávia, Flávia, e o próximo? Vão me perguntar. O próximo a gente avisa, tá? Não sei se vai ser mulher. Já está sabendo, Flávia? Bom, enfim, eu sou Márcia Naves, diretora aqui da Fundação Torino, para aqueles que não me conhecem. Vejo muito ex-aluno aqui, aluno, mas principalmente uma comunidade que é apaixonada por literatura, como a gente. Esse é um programa que já tem quase 10 anos, nasceu em 2016, faz parte aqui da biblioteca, que é a nossa biblioteca Dante Alighieri, então, um nome melhor do que Divinas Conversas não teria, e são divinas. A gente tem trazido pessoas aqui que nos encantam, como hoje, com certeza, a Nádia vai encantar vocês, brindada ainda pelo Odilon, com o objetivo de trazer a literatura como um grande prazer que tem que ultrapassar os muros da escola. Então, a gente acredita que aqui na escola não pode ser egoísta, né? O Odilon já teve hoje de manhã com os meninos, mas a gente acredita nessa escola que leva um pouco para toda a comunidade. Então, começamos com a Marina Colaçante há 10 anos atrás, falando sobre bibliotecas. Então, a gente tem um pouco de Marina aqui conosco, e isso é muito bom. Talvez por isso as divinas estão mulheres esse ano, né? E é um ano especial, é um ano de 50 anos. E nesses quase 10 anos conosco está aqui Rogério. Está aqui, bem na minha frente, né? Fazendo a curadoria maravilhosa junto com Flávia, com Dani, com Lourdinha, que são os professores de literatura, e preparando para o segundo semestre, da gente falar, pensando nos nossos 50 anos, se preparem sobre os próximos 50 anos, trazer um pouquinho de pessoas para falar um pouquinho de futuro, principalmente o futuro da literatura. Então, mais uma vez, Rogério, eu te convido aqui ao palco e agradeço por esses anos todos aqui conosco. Obrigada. Boa noite. É uma alegria abrir mais um episódio do Divinas Conversas, que começou há tanto tempo, de modo tão especial, como a nossa querida Márcia Naves falou, com a presença de Marina Colaçante, que continua conosco, só que de outro modo, porque ela, em vida, ergueu uma obra e ela sabia daquele segredo: a arte engana a morte. E nós estamos aqui perpetuando a memória da nossa amada Marina Colaçante. E é nosso dever também perpetuar, honrar e celebrar, como faremos nessa noite, a memória da nossa amada Clarice Lispector. E a Fundação Torino, como sempre capricha, chamou os melhores. E eu chamo os melhores para subir ao palco hoje, na companhia deste curador apaixonado por literatura. Então, subiremos Nádia Batella Gottlieb e Odilon Esteves. Palmas para os dois. Nádia fez letras na UNB em 67, formou-se em 67, fez mestrado em 71, doutorado em 77 em literatura portuguesa pela USP, e lá lecionou por muitos anos. Foi professora de literatura portuguesa desde 73 e literatura brasileira de 79 a 97. E é livre docente pela Universidade de São Paulo, professora visitante em Oxford,
e na Universidade de Buenos Aires, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da USP. Agora, eu vou me referir, ainda que de modo muito breve, a alguns livros escritos por Nádia. E vou começar por um livro cuja primeira edição é de 1985. E eu me refiro a esse livro, A Teoria do Conto, porque ele vai ser relançado neste sábado, na Livraria Quixote, sábado 17 de maio, a partir de 13h. Teoria do Conto. Está disponível ali na livraria da Fundação Torino, para quem quiser adquirir. Esse livro é um clássico, todo mundo sabe, não é? E é fruto de intensa pesquisa de Nádia Batella Gottlieb na seara da narrativa curta. Vejam como a história de Nádia com as mulheres é longa. Ela escreveu Tarsila do Amaral, a modernista, e depois mergulhou nessa personagem fascinante e misteriosa, chamada Clarice Lispector. Escreveu Clarice, Uma Vida que se Conta, já com várias edições. Depois, Clarice Fotobiografia. E, finalmente, pela editora Autêntica, no ano passado, saiu Clarice na Memória dos Outros, que é um livro delicioso, em que Nádia reuniu uma série de textos sobre pessoas que conviveram com Clarice, não é? Vejam que beleza. Aí está, e lá também na livraria está disponível a quem se interessar. Vale a pena. A gente pode conhecer uma pessoa de formas variadas, inclusive lendo os depoimentos de quem conviveu com esta pessoa. Odilon é mineiro, do norte de Minas, não é isso, Odilon? Novo Cruzeiro, e veio para Belo Horizonte, fez formação em teatro, fez o curso técnico no Palácio das Artes em teatro, fez também licenciatura em teatro pela UFMG, fez várias atuações, tanto no teatro quanto no cinema e também na televisão, né? Eu vou citar pouquíssimos trabalhos dele aqui, porque não seria possível citá-los todos, mas entre os longa-metragens em que Odilon atuou, estão Batismo de Sangue, baseado na obra de Frei Beto, Cada Dia Uma Vida Inteira, Família, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Deserto Azul, O Senhor do Labirinto, Bento, entre outros. Agora, Odilon também, como um ator inovador, ousado e contemporâneo, foi para a internet e começou a semear poemas e semear literatura também neste meio que é tão complexo, às vezes perigoso, mas sempre fascinante. E tem um projeto muito importante de difusão da literatura por meio da internet e das redes sociais. Sobretudo durante a pandemia, ele nos curava dos nossos males e da nossa solidão, lançando as palavras literárias para todo mundo, não é isso? Então, nós temos aqui uma dupla de craques para falar de uma imensa figura que marcou a história da literatura. Eu ia falar brasileira, mas aí depois eu me lembrei que marcou a história da literatura universal, porque Clarice é hoje, certamente, a brasileira mais lida no mundo. E a Nádia que me corrija se eu estiver cometendo algum equívoco. Muito bem. O programa é simples, e as minhas intervenções, depois dessa longuíssima intervenção de abertura, são super sintéticas, super resumidas. Eu jogo apenas uma ou duas palavras para que Nádia fale, e esta apresentação de Nádia será entremeada para nosso benefício por apresentações de Odilon. Está bem assim, pessoal? Depois disso, isso deve durar em torno de 1 hora e pouco, talvez, a gente abre a palavra e o microfone circula para que todos que quiserem possam, de algum modo, interagir. Ok? Vamos começar a nossa viagem, então? Nádia. Bom, eu quero agradecer o convite que me
chegou primeiro pelo Rogério, depois pela Flávia, pela equipe toda aqui da Fundação Torino. E quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto que é de meu interesse, e eu acho que é do interesse de vocês também, senão vocês não estariam aqui para essa conversa. Eu espero que vocês gostem, né, Odilon? Eu e o Odilon conversamos e a gente chegou a um formato que eu acho que vai ser interessante, né? A gente achou, né, Odilon? Você quer explicar como é que é? Não, vamos de surpresa. Então, tá bom. Não, a gente não conta nada, né? Não conta nada. Conta nada. Primeiro, eu quero dizer que a intenção era passar a vocês um fio histórico de vida e obra da Clarice. E eu acabei fazendo uma seleção de imagens. Então, essa história vai ser contada a partir de imagens que eu selecionei de um livro que eu escrevi, aqui o Rogério se referiu, que é a fotobiografia da Clarice, que tem mais de 800 imagens. Vocês fiquem calmos, porque eu selecionei só 30. Né? E dessas 30, em algumas a gente não vai fazer parada. Né? Eu vou fazer uma ou outra menção para chegar àquela que nos interessa. Né? Então, 4 imagens eu selecionei aqui, que eu achei que fosse ser passada antes do início. Essa é da Clarice, agora eu vou ter que virar, vocês me dão licença. Não, é do lado de cá. Quer que eu comece da primeira? Não, eu queria da primeira. A primeira, essa aí é uma Clarice dos anos 60, e que vocês fixem essa imagem, porque nós vamos falar ainda na década de 60 daqui a pouco. Tem muita coisa para rolar antes dos anos 60. Pode passar. Essa é uma foto que eu gosto muito da Clarice, que foi tirada pela Bluma Weiner, que era uma amiga da Clarice, quando a Clarice estava em Berna e ela ia muito para Paris. A Bluma era casada com um conhecidíssimo jornalista, que é o Samuel Weiner. E ela fez uma série que tem essa Clarice assim, exposta, e a outra, pode passar, que é essa cobrindo o rosto. Eu acho que essa coisa, sabe, do se expor e do se esconder, eu acho que é um dos grandes trunfos da ficção da Clarice. Ela segue sempre querendo atrair o receptor, seduzir esse receptor, raptar esse leitor, né? E, às vezes, dar uma guinada, sabe, de, sei lá, 180 graus, e depois se esconde. Então, esse é um jogo ficcional que está muito patente em algumas dos textos dela. Vamos para adiante. Essa é uma foto que eu gosto muito, já é dos anos 70, final dos anos 60, 70, que foi tirada pelo Alair Gomes, que é um grande fotógrafo do Rio de Janeiro. Ele tem uma obra muito importante sobre os gays, é uma coleção de fotos de corpos, né, de homossexuais do Rio de Janeiro. E foi muito feliz também, né, nessa foto da Clarice. Eu quero que vocês prestem bem atenção no olhar da Clarice. Esse olhar tem uma longa tradição, desde que ela era criança. E muitos textos da Clarice se passam na troca de olhares, né? Olhos nos olhos, né? Lembrando o Chico Buarque, né? Mas é um olhar muito turbulento, é um olhar que não tem nada de ameno e que leva o leitor, às vezes, a uma experiência de desconforto muito grande, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Pronto. A próxima. Aí agora já vem a sequência inicial. Bom, agora começa a historinha da Clarice, e eu comecei do começo. Essa é uma foto tirada na Ucrânia, cerca de 1918, 1919, que é a foto da família da Clarice, que está reunida numa das aldeias, e era uma festa de casamento. Então, é a primeira foto que eu vi da família. Antes tinha da mãe, de 1910, nós vamos ver daqui a pouco.
Eles moravam numa cidadezinha chamada Geissen, também moraram em Teplic, onde nasceu uma das irmãs. Enfim, Geissen também é outra aldeia lá da Ucrânia, onde eles moraram. Mas essa foto eu acho interessante porque é a primeira que aparece a família, sem a Clarice ainda, ela não existia. Pai, a mãe é meio emburradinha, vocês estão vendo, né? Depois vem essa aqui, é a Elisa, que é a mais velha. Ela escreveu 11 livros. Alguém já leu um livro da Elisa? Tenho certeza que não. Ela é completamente desconhecida. Eu estou fazendo a biografia da Elisa também, porque ela é muito importante, vocês vão saber por quê. Tirei o dedo, agora não sei qual é. E essa aqui é a Tânia, que é a do meio. Então, a noiva é essa, é tia da Clarice, a Sara. Esse aqui é o noivo. Detalhe: casamento, noiva usava buquê e noivo também. Interessante, se quiserem seguir a moda, né? Aqui tem outra tia da Clarice. Agora vou virar para cá. Aqui é a tia dela, que ela gostava muito dela, tia Dora. E todos esses são parentes, mas vocês fiquem descansados. Eu não vou falar de cada um, que não dá tempo. O importante é que, a essa altura, a família ainda não era... A Clarice ainda não havia nascido, né? E o que acontecia nessa época? Vamos para a próxima. O quê? Tem que pôr. Para a próxima, vamos lá. Isso. Aqui são bolcheviques chegando na cidade onde Clarice nasceu, que se chama Chechelnik. Eles chegaram por volta de 1918, depois da Revolução de 1917, e a Ucrânia era um caldeirão de agentes políticos diversos. Então, os monarquistas, que perderam o poder, naturalmente, com a Revolução, eles desciam para o sul, da Rússia para o sul, e iam arrasando as cidades à procura de grãos, de sobrevivência. Os bolcheviques invadiram aqui a cidade porque eles estavam recuperando territórios que antes tinham sido invadidos. E quem invadia a Ucrânia? A Polônia, porque queria o pedaço dela, que passou à Ucrânia. A Inglaterra invadiu a Ucrânia. A França tinha interesse na Ucrânia. A Áustria tinha um pedacinho, queria o outro pedacinho. Então, havia vários países que queriam recuperar territórios que antigamente eram deles. Além disso, havia a Guerra Civil, de 1918 a 1921. Por que havia a Guerra Civil? Porque havia uma população que queria a russificação, que queriam ser ligados à Rússia, e havia uma outra parte da população que queria a ocidentalização. É incrível que hoje ainda existe esse drama, ainda até hoje, né? A Rússia querendo a Ucrânia e a Ucrânia, uma parte dela, querendo se ligar com o Ocidente. É o mesmo problema até hoje, mas lá era muito pior. Por quê? Porque todos atacavam os judeus. A verdade é essa. Além desses, ainda havia os anarquistas, que atacavam todo mundo, né? E a família da Clarice, quando saiu de lá para sobreviver, foi atacada pelos cossacos. Eles saíram em comitiva e os cossacos tomaram tudo o que eles tinham, de todos que formavam ali a caravana, menos um ouro que a mãe tinha escondido na barra do vestido e que serviu para subornar os guardas bolcheviques que estavam na fronteira entre a Ucrânia e a Romênia. Então, a viagem foi essa. Foi da Ucrânia para a Romênia, em direção ao Brasil. No Brasil, já tinha uma tia dela, que é a Zina, que preparou a carta de chamada e viabilizou essa viagem. Agora, foi uma viagem extremamente sofrida, porque eles passaram por epidemia, eles passaram por pobreza extrema, eles depois não tinham calçados para andar, não tinha sapato. Às vezes tinham que parar para o pai trabalhar, fazer um tipo de serviço para poder comer, né?
comprar alimento e prosseguir viagem. E assim foi. Tanto que eles foram desde a Ucrânia, atravessaram a fronteira, o rio Dniprov, e entraram, passaram por aquilo que hoje é Moldávia, entraram na Romênia e, em Bucareste, eles conseguiram um passaporte. Tá? Então, foi lá que eles conseguiram o passaporte, para depois subir em direção à República Tcheca, né, que era, na época, Tchecoslováquia, e talvez pela Hungria. Eu sei que eles chegaram no norte da Alemanha para tomar o navio em Hamburgo. Por que a gente sabe que foi esse o percurso? E como é que a gente sabe os sofrimentos pelos quais eles passaram? Porque a Elisa escreveu sobre isso. Ela conta para a gente a viagem. Se não fosse a irmã da Clarice, a gente não saberia nada disso. Né? Esses detalhes a gente não saberia. Ela escreveu um romance autobiográfico que se chama No Exílio, e alguns contos também autobiográficos. Então, graças a Elisa, a gente sabe. A Clarice, moita. Uma só vez ela fala assim numa entrevista: eu sou judia, você sabe. Mais nada. A Elisa seguiu a tradição judaica, pertencia a associações do Rio de Janeiro, da Associação Judaica, etc. Há várias razões para a Elisa ter ficado quieta. A Clarice ter ficado quieta, a gente pode depois discutir isso. Então, vamos para a próxima. Essa é a mãe. A mãe da Clarice chamava-se Mânia, né, em russo. Né? Eles falavam russo. Um aluno meu da USP, que era professor de russo, me disse que era um russo rústico. E tinha que ser, porque os judeus não tinham acesso à universidade. E eles só podiam morar em colônias que chamavam stetlas, separadas da outra população. E Tchetchelnik foi um centro de judeus, de cultura judaica e de peregrinação religiosa. Havia muitos judeus no século XIX, e eles, judeus, foram desaparecendo. Quando eu cheguei lá, a primeira vez, eu fui 2 vezes. Quando eu cheguei a primeira vez, já não havia nenhum judeu. Porque aqueles que não morreram em pogroms, vocês sabem o que são os pogroms. Pogroms são massacres em massa, que eles sofreram por parte de anarquistas, de bolcheviques e de grupos, vamos dizer assim, políticos, que eram contra judeus. Né? Então, houve um grande em 1905, outro enorme em 1907. Tanto que os avós da Clarice tinham uma fazendinha e era um local assim, de muita alegria para a família. As crianças brincavam, tinha riozinho, enfim, era um espaço, um território confortável, né, de se viver. Quando eles invadiram, houve uma dessas invasões dos pogroms, eles mataram as pessoas, inclusive um avô da Clarice, que estava lá, e eles não deixaram nem as árvores em pé. Eles destruíam as casas e destruíam a vegetação que tinha lá. Então, era uma coisa muito violenta, mas muito violenta mesmo. A tal ponto, então, que eles só tinham que sair dali para tentar sobrevivência. E foi isso que eles fizeram. Eles eram refugiados, né? Como há tantos, milhares hoje, né, no mundo, que a gente está cansada de ver pela imprensa. Né? Vamos adiante? Isso, eu consegui essa foto. Aliás, eu queria dizer o seguinte, que aquela foto, a anterior, tem um prédio atrás. Era uma indústria de madeira que, depois, com a Revolução, foi estatizada, a anterior. E os cavalos russos, eu achei engraçado, que era a raça do cavalo chamava Orlov, que é marca de vodka, não é? Orlov. Eu achei engraçado, falei, puxa lá, vodka Orlov. Eu bebi muita vodka quando eu fui lá, eu posso contar para vocês, sabe?
Porque cada prato que eles me serviam tinha um copinho de pinga, assim, aquela coisa transparente, aquele álcool limpinho, né? Eu não bebo álcool, mas daí tinha que beber porque eu queria ser gentil, né? Eles estavam me recebendo, o prefeito todo. Então, cada prato que vinha, você tinha que dar aquele gole assim, de uma vez só. Uma amiga minha foi comigo, eu falei assim, Elza, eu não me lembro que eu conversei com eles. Falou, lógico. Eles serviram 4 ou 5 pratos, né? Então, a gente não lembrava de nada. Isso num calor de rachar. Bom, então, o que eu queria dizer é que aquele prédio que está atrás dos cavalos de raça Orloff, né? Esse prédio, vocês prestem atenção, porque depois eles vão reaparecer daqui a pouco, viu? Então, vamos para adiante. Aí, eu consegui essa foto, que são de imigrantes judeus que imigraram para a Romênia, para dali seguirem rumo para vários países. Muitos iam para os Estados Unidos, outros vieram para a América do Sul. Eu não tinha foto dessa família nessa cidade, que é a cidade de Bucareste, onde eles pegaram o passaporte. Então, eu achei, num arquivo, a sede em Nova York, até eu fui lá também, Xeretá, né? E eles têm 18.000 imagens só de judeus que imigraram do leste europeu para a Europa, né? E a América. E, entre essas fotos, não vi as 18.000, mas, entre algumas que eu vi, eu selecionei essa porque são imigrantes judeus, ucranianos, numa hospedaria, na cidade de Bucareste, numa tal de Rua Vitória, que é exatamente a rua onde ficava o consulado ou embaixada da Rússia, onde eles tiraram o passaporte. Eles devem ter ficado, então, numa hospedaria muito parecida com essa, né? Eles habitavam o subterrâneo, sótão, subterrâneo. E ali eles cozinhavam, eles dormiam. Era uma coisa horrível, né? E dá para perceber isso nessa foto. Vamos para a próxima. Aí a foto da família. Na fotobiografia, eu registrei a página do passaporte com uma foto, que é uma cópia. Essa original eu só consegui depois, que era do baú da Elisa Lispector. Então, aí tem o pai, tem a mãe e tem as 3 filhotas, né? Tiraram essa foto para colocar no passaporte. Então, ela deve ser de 1920. A Clarice nasceu em dezembro de 20, quando eles já estavam viajando. Eles saíram de Gaissen, passaram em Chechelnik, onde moravam os parentes, e ali ela nasceu. Então, ela viajou bebê de colo. Vamos para adiante. Aí é o porto onde eles tomaram o navio. Eu consegui até num museu de navio, que um inglês me ajudou a achar, a foto do navio onde eles viajaram. E eu coloquei essa foto porque Hamburgo era um dos mais movimentados portos da Europa, tá? E foi ali, então, que eles embarcaram. E eles embarcaram para chegar aonde? Aí vem a outra foto. Olha só, gente. Maceió. Eles chegaram a Maceió, não tinha porto, porque eles chegaram, pelos jornais que eu li, em março de 1922. Clarice tinha 1 ano e 3 meses. O porto só começa a ser construído em 1925. Então, o que tinha é o que eles chamam, até está escrito ali, não, ponte de desembarque e embarque. Eu achei engraçado, né? Embarque e desembarque. Né? E aqui, bem aqui na frente da foto, já é a praia, já é a areia. E o que eles faziam? Eles tomavam, o navio ficava em alto mar, que nem Pero Vaz de caminha, né, Rogério? Eles tomavam, então, um barquinho e desciam naquela casinha ali, na pontinha, do trapiche, né? Isso eles chamam no Nordeste de trapiche, que é um pier. Pier, eles chamam de trapiche, né? E é ali que eles desembarcaram. É interessante que eu encontrei também no Instituto Histórico de lá uma imagem que está no livro. Eu não trouxe porque eu precisava economizar o tempo, né? Mas é uma imagem. O que eles viram quando desembarcaram? Então, tinha a Casa dos Impostos, né? Que era a alfândega da época, e uma estátua da Liberdade, gente, uma miniatura.
Quando eu vi aquela, eu falei, o que o Estado da Liberdade está fazendo aqui em Maceió? Em 1922, né? Achei aquilo tão estranho, mas depois eu soube que, quando fizeram a Estátua da Liberdade, eles fizeram uma série de miniaturas, né? Sabe? E distribuíram pelo mundo afora. Não é que tinha uma lá em Maceió, em 1922. Né? Então, houve, naturalmente, um choque cultural. Se vocês pegam um porto de Hamburgo e depois vem aqui esse ponte, não é ponte de embarque e desembarque, realmente, né, a diferença é muito grande. E houve realmente, eles estranharam demais. Era o cheiro do açúcar, era muito mosquito e muito calor, e a pobreza continuava. Porque em Maceió eles foram trabalhar, o pai foi trabalhar com o cunhado, ele achou que o cunhado estava, de certa forma, não correspondendo às expectativas, ele trabalhou numa fábrica de sabão. Ele aprendeu a fazer sabão com um judeu que ele conheceu na viagem. Então, ele trabalhou lá, depois não gostou, foi tentar a vida em Recife, né? Ver se melhorava a vida em Recife. Então, vamos passar para o próximo. Aí, já em 1927, eles já estão com uma carinha melhor, né? A família já está assim mais arrumadinha, né? A mãe continua. A figura da mãe na Clarice é muito interessante, sabe? É muito interessante, porque ela tem uma afinidade maior com o pai do que com a mãe. E a mãe sofreu um trauma, a Elisa chama de trauma, com a invasão lá a violência, né, durante os pogroms. E ela ficou com metade do corpo paralisado, e a Elisa também conta que ela tinha Parkinson, tinha muita dificuldade de andar. E tem um conto da Elisa maravilhoso, o conto chama-se Exorcizando Lembranças. Olha o termo, né, que já traduz sofrimentos que precisam ser exorcizados. E ela diz que confessa a culpa de ter vergonha de andar com a mãe, quando a mãe tinha que acompanhá-la na fábrica de sabão, porque o pai foi para Recife e ela teve que cuidar ali dos negócios, então ela ficava assim muito sem jeito de andar com a mãe por causa dessa paralisia, né? Então é isso. Vamos para adiante. Aí são as 3 irmãs. Eu gosto muito dessa foto, porque é uma foto mesmo de época, né, de fotógrafo, de gabinete, né, de ateliê de fotógrafo. Puseram umas flores aí na mão da Clarice. E a Clarice, sempre de franja, né, quando ela é pequena, ela sempre tinha essa franja. O olhar dela está meio lânguido aí, mas não foi sempre assim, não, né? Então, é essa a foto das 3. Vamos passar para adiante. Essa foto eu gosto muito, porque foi depois da morte da mãe, a Clarice tinha uns 9 para 10 anos, ela perdeu a mãe, e as crianças usavam luto quando morria alguém da família. Elas tinham que usar o preto, o vestido preto. E é interessante que ela está de luto, mas ela está sorrindo, né? Coisa curiosa. Ela está num parque que se chama Derby, que ainda existe em Recife, esse parque. E isso é muito clariciano. Você ter que conviver com momentos felizes e, ao mesmo tempo, terríveis, né? Isso está muito patente na literatura da Clarice, como se fosse mesmo uma sina da condição humana, né? Tem gente morrendo e tem gente nascendo, né? Enfim, tem enterro, mas tem aniversário, tem nascimento, né? A Clarice, sabe, é um dos temas da Clarice, essa coisa do paradoxo. Como é que você consegue conciliar coisas tão boas e ruins ao mesmo tempo, né? E faz parte da nossa condição, né? Para adiante. Aqui começa o olhar da Clarice. Olha lá, eu não estou mentindo. Começa a olhar para a gente. É terrível a Clarice, né? Ela é implacável. E ela está com 2 primos, o Samuel e o
e a Berta, né? Eles são primos pelo lado Lispector, do pai. E a Clarice tinha muitos primos. Do lado do tio-avô, que é o Rabin, tinha cerca de 18 primos. Tem até uma foto dos 18, sabe? E eu conheci vários. Um deles eu elegi o homem mais bonito do livro, que é o Júlio Rabin, que eu conheci com 93 anos, em São Paulo. Ele foi da primeira turma da Poli e veio com outros pernambucanos inteligentíssimos e acabou se fixando, enfim, em São Paulo, né? Vamos para adiante. Agora, não, volta. Isso. Agora nós vamos fazer uma parada. A primeira parada é que nós estamos em Recife e Clarice é criança. Então, agora, meu filho, é com você. Né? Então, a gente escolheu 3 textos que têm referência à infância da Clarice, para que vocês possam escolher um. As opções são uma crônica chamada Banhos de Mar, porque o pai dela acreditava que, em todo verão, se tomassem banho de mar todos os dias. Eles moravam em Recife, né, como Nádia acabou de dizer. Se eles tomassem banho de mar antes do sol nascer, que aquilo era bom para a saúde. Então, o pai levava a família de madrugada, ainda escuro, para Olinda, né, cidade do lado, em que as praias são mais bonitas e não tem tubarão, para tomar esse banho de mar antes do sol nascer. E a Clarice disse que aquilo foi uma ilha encantada, dentro de uma infância muito infeliz, texto dela. Aquilo era uma ilha encantada na qual ela se agarrava. Banhos de mar, primeira opção. A segunda opção é uma crônica também A Descoberta do Mundo, em que ela chama-se Pertencer, em que ela fala da sua sensação de não pertencimento, e, ao mesmo tempo, que o desejo mais antigo que ela tem memória é o desejo de pertencer. Difícil, né? Falar sinopse de Clarice. A gente vai se emocionando na sinopse. E a terceira opção é uma memória dela de como ela gostava do carnaval, como que a cultura brasileira a encantou. Eles moravam de frente para uma praça onde ela via o carnaval de rua, ela na infância, ainda antes da mãe morrer, e ela amava o carnaval de rua, apesar de não poder participar muito, mas ela teve um carnaval que ela diz, esse foi diferente de todos. Foi o carnaval de quando ela tinha 8 anos de idade, lá em Recife. Então, né, a mãe dela, como Nádia disse, morreu quando ela tinha 9 para 10. E esse se chama Restos do Carnaval, é um conto. Temos essas 3 opções. Vamos levantar a mão para votar. Quem gostaria de ouvir o Banhos de Mar, levanta a mão. Eu vou contar assim, que o seguinte fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 52. 53. Banhos de Mar, 53. Quem gostaria de ouvir Pertencer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês estão votando uma vez só? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30. Gente, foi 90? Será que eu errei a conta? De toda forma, passou de 60, né? Eu acho que foram 90. Vou anotar aqui. E restos do carnaval? Quem gostaria? Bom, foi Pertencer, né? Pertencer. Está publicado aqui nesse livro, A Descoberta do Mundo. Eu vou deixar o livro aberto, porque se minha memória falhar, eu volto aqui
do ponto onde eu parar. Eu estou achando que a emoção, ao fazer a sinopse, serviu meio que de boca de urna. Não foi? Mas foi sem querer, mas eu não queria fazer isso. Não foi proposital. Escuta, você caprichou no primeiro. Eu tentei até ser discreto. Um amigo meu, médico, assegurou-me que, desde o berço, a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Eu tenho certeza de que a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que eu não pertencia a nada e a ninguém. Se no berço nasci de graça, ela diz. Se no berço senti essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida afora, como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando eu vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a vontade de me dar a algo ou a alguém, é que eu me tornei bastante arisca. Eu tenho medo de revelar do quanto eu preciso e de como eu sou pobre. Eu sou, sim, muito pobre, eu só tenho um corpo e uma alma, e eu preciso de mais do que isso. Quem sabe se eu comecei a escrever tão cedo na vida, porque escrevendo eu pertencia um pouco a mim mesma, o que é um facsímile triste. Com o tempo, sobretudo os últimos anos, eu perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova da solidão de não pertencer começou a me invadir como ervas, como eras num muro. Se o meu desejo mais antigo era o de pertencer, por que, então, nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso o que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom, de dentro de mim, eu pudesse dar àquilo que eu pertencesse. Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel, enfeitado de presente nas mãos, e não ter para quem dizer: tome, pegue-o, é seu. Não querendo me ver em situações patéticas e evitando o tom de tragédia, então eu raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Embora eu tenha uma alegria. Pertenço, por exemplo, ao meu país. E, como milhões de outras pessoas, eu sou a ele tão pertencente, a ponto de ser brasileira. E eu, que muito sinceramente nunca desejei ou desejaria a popularidade, eu sou individualista demais para suportar a invasão de que uma pessoa popular é vítima.
Eu, que não quero a popularidade, sinto-me, no entanto, feliz de pertencer à literatura brasileira. Não é por orgulho, nem por ambição. Sou feliz de pertencer à literatura brasileira por motivos que nada têm a ver com literatura, pois nem ao menos sou uma literata ou uma intelectual. Feliz apenas por fazer parte. Eu quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem meu pai, nem minha mãe podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, eu fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. A minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho podia curar uma mulher de uma doença. Então, eu fui deliberadamente criada com amor e esperança. Só que eu não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me com uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Eu sei que os meus pais me perdoaram. Eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança, mas eu não me perdoo. Queria que simplesmente se tivesse feito um milagre, eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido ao meu pai e à minha mãe. Eu nem podia confessar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga, que, por vergonha, não podia ser conhecido. A vida me fez, de vez em quando, pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco, não pertencendo. E então eu soube. Pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe, sôfrego, os últimos goles de água de um cantil. Depois a sede volta. E é no deserto mesmo que caminho. Que beleza, meu Deus. Vamos lá. Você sabe que depois que eu ouço Odilon, não dá vontade de falar mais nada. Eu estava pensando... Daí eu fico pensando, se eu estou gostando mais da Clarice ou do Odilon falando da Clarice. Eu escutando a Nádia, eu pensei assim, ai, gente, será que vai valer a pena interromper para escutar, de perder a gente continuando ouvindo a Nádia, né? Mas eu pensei, não, né? Você vai falar um texto de Clarice. Nós não vamos interromper a Nádia, a gente vai interromper, não é para você falar qualquer besteira, apesar de que agora eu estou falando. É para falar um texto de Clarice, ou seja, vai ser uma continuidade dessa conversa. Eu falei essa bobeira só para a gente descontrair, porque depois desse texto não tem para onde continuar, né? E meu banho de mar foi para água fora. Foi para água abaixo. Muito bem.
Seguimos com Clarice, vida Ai, fora. mas vamos seguir rápido para chegar no Odilon de novo. Ai, ai. Então, vamos mais um. Agora é uma trecho segunda de etapa da vida dela. É quando ela chega ao Rio de Janeiro. Ela chega lá com 15 anos. E é um período muito interessante do ponto de vista da literatura, porque é lá que ela conhece a turma da pesada da literatura, em parte formada pelos mineiros já, né? Tem muito mineiro. Mas, por enquanto, nos anos 40, é no Rio de Janeiro que ela escreve os primeiros contos dela. O primeiro conto dela chama-se Triunfo, ela escreve com 19 anos. E eu gosto muito desse conto, porque é a história de uma mulher que era casada e o marido resolve ir embora. E por que o marido foi embora? Porque ele queria escrever um livro e, pasmem, achava que a esposa atrapalhava ele escrever o livro. Eu tenho uma maior antipatia por esse personagem dela. E, quando ele vai embora, ela começa, então, a examinar a casa, os detalhes da casa. Aí é muito Virginia Woolf, né? É a coisa do detalhe, né? E acaba achando um bilhete em que se revela que o marido realmente era medíocre. E eu sei que ela passa a existir sem o marido. E ela diz, antes ele era tudo. Então, quando ele vai embora, ela se reelabora enquanto gente e se descobre enquanto gente, né? Eu sei que ela começa a examinar como se estivesse vendo o mundo ali da casa pela primeira vez. Depois ela vai lá fora, lava a roupa, toma um banho frio no tanque e termina dizendo, mas eu sou forte. Aguenta, né? Então, a Clarice nunca foi feminista, porque ela era contraísta. Ela não se encaixa em nenhum sistema fechado de pensamento. Ela é uma estrela de 1000 pontas, né? Que nem ela diz que é a Macabeia, né? Ela não cabe em compartimentos fechados. Tanto que é difícil você examinar Clarice segundo Freud, segundo Lacan, segundo Sartre, segundo Wittgenstein. Quer dizer, esses todos iluminam alguns pontos, mas não dão conta do recado. E ela tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte, gênero não me pega mais, sou inclassificável. E ela. Eu vou dar um exemplo. Ela escreve romance, Perto do Coração Selvagem, nessa época aqui, dos anos 40. Ela chama de romance. Depois, ela escreve mais 2, romance, mas quando chega na Água Viva, dos anos 70, ela não põe romance, ela põe ficção. Já desmontou. E Um Sopro de Vida, que é póstumo, ela escreve pulsações. Então, ela escreve romance e destrói o gênero. Ela escreve crônica e fala, isso não é crônica nem coisa nenhuma, eu vou escrever para o Rubem Braga. Rubem Braga, o que é crônica? Isso aqui não é crônica, coisa nenhuma. Ela escreve conto, mas escreve anticonto. Ela até escreve dedicatória e antidedicatória. Eu vou dar só um exemplo antes de passar para a imagem. Nos anos 70, ela recebeu uma encomenda de escrever um livro de contos só sobre sexo. Então, chama-se A Via Crucis do Corpo. São vários contos sobre sexo, muito engraçados, alguns, outros trágicos, mas vale a pena ler. E ela dedicou esse livro, nada mais, nada menos, ao seu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, sabe? O símbolo do cristianismo radical no Brasil, né? Então, ela dedica ao seu Amoroso Lima, usando a forma tradicional de dedicatória. Ao ilustre Tristão de Ataíde, com muita amizade, da sua, né, Clarice Lispector, e põe a data direitinho. Depois ela faz um box embaixo e escreve assim,
não leia este livro. Né? Então, tem a construção e a desconstrução dos gêneros. Né? Então, é isso. Eu não sei por que eu estou falando isso. Vamos voltar aqui para a imagem, que é ela com o marido. O marido, Mauri Gurgel Valente, diplomata, já estava aí no Itamaraty, nessa época. Eles se casam em janeiro de 1943. Então, foi o ano em que ela lançou o primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem. Ela já havia escrito os contos, entre eles aquele a que eu me referi, Triunfo, mas é o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que ela lança em dezembro. Eu tenho uma edição primeira, que me foi dada pelo Antônio Cândido, agora Snobo, e está datado de 18 de dezembro de 43. Então, nesse ano, ela se casa, publica Perto do Coração Selvagem, e, em 44, ela vai passar 6 meses em Belém do Pará, porque o marido foi trabalhar lá. Bom, essa foto, eu vi centenas de fotos, né? Tanto que, no livro, eu selecionei 800 e poucas. É a única foto, eu não quero fazer fofoca, mas é a única foto em que aparece um toquezinho, sabe, entre marido e mulher, né? Um gesto de proximidade, né, entre um e outro. Foi por isso que eu coloquei aqui, né, essa foto. Vamos para a próxima? Essa já é a Clarice jornalista, num almoço em que ela é a única mulher. São só homens na mesa e ela é a única mulher. E é nessa época, anterior, naturalmente, ao casamento, isso é dos anos 40, vamos retroagir 2, 3 anos, é que ela se apaixona pelo Lúcio Cardoso. Mas se apaixonou mesmo. E ele é um homem lindíssimo, sabe? Ela tinha bom gosto. Não teve com o marido, eu acho. Mas o Lúcio Cardoso era muito lindo, mas não deu certo porque era homossexual, né? Então, foi a primeira paixão grande da Clarice, foi essa, né? Com o Lúcio Cardoso. E aí já é a Clarice jornalista, e ela fazia um tipo de jornalismo, depois, nos anos 70, que também é antijornalista, porque ela fazia entrevistas, eu estou já me remetendo aos anos 70, ela fez muitas reportagens dos anos 60, 70 para a revista Manchete, Fatos e Fotos. Então, ela entrevistava o cara, e, de repente, estava o cara falando nela. Sabe? Virava o jogo. Né? As pessoas começavam a falar sobre ela na entrevista. Isso foge a qualquer proposta, né, de procedimento jornalístico mais tradicional. Né? Mas, então, é a fase do jornalismo. Começou a trabalhar em jornais, em revistas, etc., até que, então, ela se casa e viaja. Bom, depois de Belém do Pará, vamos lá? Ela vai, tem uma viagem enorme que ela passa por Portugal, encontra Ribeiro Couto. Ribeiro Couto diz que dá uma cantada, aquelas coisas todas. Eu vou passar por cima disso, senão não dá tempo de fazer todas as fofocas da vida da Clarice. Então, é importante que ela chegue em Nápoles. Aliás, ela chega depois do 1º Batalhão da FEB. Eu conversei com vários do batalhão, conversei com o Carlos Scliar, com o Rubem Braga, com o Boris Schneiderman, que foi meu colega na USP, etc. Mas ninguém se lembra de ter sido recebida pela diplomacia brasileira lá, porque o primeiro chegou antes e os outros também não se lembram de ter sido recebidos pelo marido e por ela. Né? Mas eu acho que é um período muito importante para a Clarice, porque ela está em Nápoles. E os nazistas estão ali em cima, na Itália. Então, como é que ela ia dizer que era judia? Não? Então, acho que cria-se um clima de, né, boca fechada. E é durante esse período que o Rubem Braga viaja não sei quantas horas de jipão, diz ele, com o Joel Silveira. Eles estavam lá fazendo correspondência de guerra no norte. E eles viajam para conhecer a Clarice. E passam um dia com a Clarice, ouvindo música, cantando, etc. E ele sempre se refere a ela como La Principessa de Nápoles. Eu acho muito legal isso, né? Então, foi lá que ele conheceu a Clarice, não foi no Brasil. Interessante isso, foi lá em Nápoles.
Então, esse é um período conturbado, porque ela pega Nápoles semidestruída, as partes mais altas já tinham sido bombardeadas, as pessoas estavam com as camas, os móveis todos na rua, e ela assegurou, então, o seu, vamos dizer assim, assegurou aí o seu lugar num prédio, tá? Lá diante da Baía de Nápoles. Tá? E ela, numa das cartas que escreve para o Lúcio Cardoso, ela diz: o mar é azul, azul. E eu entendi quando eu fui lá e vi isso, né? E vi esse mar ali diante do prédio. Né? E foi um período em que a minha amiga Beatriz tentou tirar as fotos, né, Beatriz? Você está aí. Ela estava lá fazendo com bolsa, né, de estudo, e nós fomos tirar a foto, e do lado tinha um prédio da diplomacia dos Estados Unidos, e eles não queriam deixar a gente tirar foto de jeito nenhum. Daí a Beatriz foi lá, conversou com os soldados, enquanto eu fugi para tirar as fotos do prédio. Né? Ela me ajudou muito, a Beatriz. Obrigada, viu, Beatriz? Depois eu perdi o trem e ainda tive que dormir na sala da casa dela. Bom, vamos para adiante. Aí, gente, ela já está em Berna. Ela ficou em Berna de 1946 a 1949. Berna é uma cidade da Suíça, suicíssima, né? Quem já foi sabe, parece um presepinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho, né? Mas diz a Clarice, eu morava perto da ponte de Kirchenfeld, onde havia muitos suicídios, e ninguém noticiava. E é interessante ela viver em Berna, porque Berna é uma cidade... Bom, eles fazem relógio, né, Rogério? Então, é aquela coisa da contenção, da pontualidade, contenção e muito puritanismo. Ela descreve o povo, parece que a gente está vendo as mulheres brancas com aquelas bochechinhas vermelhas, assim, sabe? E ela tem uma crônica, tem várias sobre Berna, e uma delas eu adoro, porque ela diz que eles expulsam os demônios para longe, mas o que eles mais gostam é entrar de férias para encontrar lá longe os demônios que eles expulsaram. Eu acho isso uma definição ótima, né, da contenção relativa, né, dos suíços. Então, ela está em Berna. Aí vocês veem o corpo diplomático. Eu digo corpo no sentido literal. São os corpos perfilados, olhando para a câmera, né, bem compostos. Agora, cadê a Clarice nesse meio diplomático? Vocês estão vendo a Clarice? Uma cabecinha lá em cima, de olho fechado e olhando para cima. Quer dizer, ela está completamente fora do contexto. Ela detestava esse ambiente diplomático. Ela detestava. Por quê? Porque é um ambiente da norma, né? É um ambiente da contenção, das boas maneiras, da receptividade. Né? Então, existe todo o corpo diplomático e ela deslocada lá, olhando, sabe-se lá para onde. Né? Então, acho que essa foto traduz muito o que foi a vida da Clarice nesse tempo de Berna. E ela morou numa rua, são 3 endereços, eu fui nos 3. O que eu achei mais interessante é o da Vieille Ville, que eles chamam, que é o centro histórico, né, de Berna. É um centro histórico, a cidade é cercada de muralhas. Incrível que ali ela terminou de escrever o romance dela que se chama Cidade Sitiada. Interessante esse título, né? Considerando o lugar, né, em que ela morou. E as ruas tinham arcos, né? A era medieval da cidade, na história da cidade. E ela morava na Rua da Justiça, número 48. E, em frente à casa dela, tem uma estátua que se chama, a rua chama-se Rua da Justiça, e lá tem a estátua da Justiça. Eu queria que você passasse para mais uma. Aí a estátua, né?
E eles são esculturas coloridas, muito bonitas, né? Tem do flautista, são coisas mesmo locais, né? Tipos locais. E essa é a da Justiça. Essa aí, ela enxergava da janela da casa dela. Eu não vou dizer como é que eu descobri isso, depois eu falo. Pode passar outra? E aqui dá para vocês verem um detalhe da estátua, da escultura, que é a estátua, a figura da Justiça com a balança, né? E pisando em cabeças. Estão vendo as cabeças de reis aqui? Ela está pisando em cima das cabeças. Né? Deixa eu ver a próxima, se tem outra. Não, deixa na estátua da Justiça. E ela tem uma crônica muito linda sobre esse momento e esse local. Em volta, embaixo, tinha um canteiro, né? Um canteiro com água, uma fontezinha, e é sobre isso que a gente vai tratar agora. Eu vou passar a palavra, então, para o Odilon. Essa eu escolhi, viu, gente? Vocês desculpem, mas eu gosto tanto dessa crônica que eu sugeri para ele trazer para a gente agora. E eu não lembrava dessa crônica, então posso dizer que foi a Nádia quem me apresentou. Na Suíça, chama-se Lembrança de uma Fonte de uma Cidade. Na Suíça, em Berna, eu morava na Gerechtigkeitsgasse, isso é, Rua da Justiça. Diante de minha casa, na rua, estava a estátua em cores, segurando a balança. Em torno, reis esmagados, pedindo talvez uma exceção. No inverno, o pequeno lago no centro do qual estava a estátua, no inverno, a água gelada, às vezes quebradiça de fino gelo. Na primavera, gerânios vermelhos. As corolas debruçavam-se na água e, balança equilibrada, na água, suas sombras ressurgiam. Qual das duas imagens era, em verdade, o gerânio? Igual distância, perspectiva certa, silêncio na perfeição. E a rua, ainda medieval. Eu morava na parte antiga da cidade. O que me salvou da monotonia de Berna foi viver na Idade Média, foi esperar que a neve parasse e os gerânios vermelhos de novo se refletissem na água, foi ter um filho que lá nasceu, foi ter escrito um de meus livros menos gostado, A Cidade Sitiada. No entanto, relendo-o, pessoas passam a gostar dele. Minha gratidão a esse livro é enorme. O esforço de escrevê-lo me ocupava-me, salvava-me daquele silêncio aterrador das ruas de Berna. E, quando terminei o último capítulo, fui para o hospital dar à luz um menino. Berna é uma cidade livre. Por que, então, eu me sentia tão presa, tão segregada? Eu ia ao cinema todas as tardes. Pouco importava o filme. E lembro-me de que, às vezes, à saída do cinema, via que já começara a nevar. Naquela hora do crepúsculo, sozinha, na cidade medieval, sob os flocos ainda fracos de neve, nessa hora eu me sentia pior do que uma mendiga, porque nem ao menos eu tinha o que pedir. Pois é, eu acho que
essa crônica traduz esse período de vida dela, vivendo num meio diplomático que era completamente diferente, né, do que a sua percepção lisérgica, como diz o velho Pellegrino, demandava, né, e tendo de se subordinar a esse tipo de vida, né. Acho que há uma coisa boa que aconteceu, foi que ela pôde escrever, né, ela tinha condição financeira para escrever, né. O diplomata, naquela época, ele não ganhava muito dinheiro, mas tinha status social e permitia a ela ter lá o seu quarto próprio, né, para escrever. Eu acho que isso foi importante. E esse primeiro filho dela foi uma tristeza, né, porque ele tinha esquizofrenia e viveu, depois da adolescência, numa clínica. E faleceu, acho que uns 3 anos atrás. Chamava-se Pedro, né, o nome do avô ucraniano. Então, foi um período difícil mesmo viver na Suíça, porque a Suíça era muito diferente da Clarice, era o oposto da Clarice. O Samuel Weiner dizia que ela não ia aguentar morar lá, porque Berna a expressão dele era essa, era um cemitério de sensações. Então, isso afetou muito, né, a vida da Clarice. Então, ficou lá até 49, e depois, então, tem um período em que ela mora no sul da Inglaterra, uma cidade de praia, mas tão cinzenta que eu nunca iria passar verão lá, sabe? Eu tenho uma amiga, a Meire Laffer, que diz que é uma cidade muito propícia para aquele que quer cometer suicídio, porque ela tem aqueles penhascos enormes, é cinzenta, sabe? Eu fiquei muito triste lá, eu não gostei de lá, não. Bom, então é perto de Londres, né, no sul da Inglaterra. E depois vai para os Estados Unidos e fica lá 7 anos. 7 anos acompanhando o marido, né? Então, vamos lá? Bom, aí em Veneza, olha o que eu falei. Sempre o marido olha para um lado e ela para o outro. Parece que, sabe, isso é impressão minha, né? Então, vamos para adiante? Vamos para adiante. Eu tinha razão, né? Eu encontrei essa carta no arquivo pessoal do Paulo, que ele disponibilizou o arquivo dele. Então, havia muitas cartas, umas 200, 300 cartas na Fundação, Casa de Rui Barbosa. Depois foram doadas outras, mas bem depois, para o Instituto Moreira Salles. E essa faz parte do acervo pessoal do Paulo, né, que é o segundo filho dela. A foto foi tirada em São Moritz, porque eles iam nevar lá todo ano, iam esquiar lá todo ano. Agora, quando ela foi rasgada, a gente não sabe, né? Mas o destino estava traçado, né? Não ia suportar muito tempo essa vida, né? Vamos embora? Aí já é nos Estados Unidos. Ela está grávida do segundo filho, Paulo, que hoje cuida muito bem dos direitos autorais, com muita rigidez, né? Então, é a tal da beijamão, né? Tem no Império e ainda tem aí na diplomacia, né? Dos cumprimentos formais, né? Da cúpula do Itamaraty. Uma outra, do tempo dos Estados Unidos, aí ela está très chique, né? Olha lá, é no Salão do Índio, que é do Itamaraty do Rio, mas eles fizeram uma cópia na Embaixada dos Estados Unidos. E ela é essa terceira aqui, de branco, né? O cabelinho com pega-rapaz, né? Chamava pega-rapaz, assim, umas curvinhas, assim, umas vírgulas na testa, né? Então, essa é uma cerimônia aí com enfim, o embaixador, é uma cerimônia, um ritual aí da alta cúpula, né, do Itamaraty. E ela está bem bonitona nesse vestidão branco, né? Está chique, não está, Odila? Chiquérrima, né? Vamos para adiante? Aí ela está na frente da casa dela, perto de Washington, onde ela morava, Chevy Chase, e eu fui até lá, e foi uma
uma experiência muito chata, porque eu fui com um filho meu que estava estudando na Universidade de Virgínia. E a gente resolveu, ele e a esposa dele, a gente passear em Nova York. Eu falei, não, eu vou, mas nós vamos passar por Chevy Chase, perto de Washington, então eu quero ir lá. Daí eu cheguei lá e comecei a tirar foto da casa. Eu já tinha, mas eu queria tirar outras. Daí meu filho falou assim, o Juliano, que é o mais novo, vamos embora, eles vão aqui, você fica tirando foto, daqui a pouco vem a polícia. Aqui nos Estados Unidos, você não pode ficar tirando foto da casa dos outros, não sei o quê. E nós fomos embora. Depois eu soube que o dono da casa tinha meu livro, foi depois de 1995, que ele mostrava para todo mundo, tinha o maior orgulho de dizer que a casa ali onde ele morava, a Clarice tinha morado lá e tudo, né? Mas filho faz dessas coisas, né, Rogério? Eu perdoei, mãe perdoa tudo, né? Perdoei. Vamos ver a outra. Essa é uma das raras fotos que a Clarice aparece com um sorriso largo. Ela sempre tem meio sorriso. Essa está com um sorriso largo com a amiga dela, que é a Mafalda, a esposa do Érico Veríssimo. E elas conviveram muito, sabe, enquanto a Clarice morou nos Estados Unidos. E elas se visitavam, uma ia para a casa da outra, a outra ia para a casa de uma. E eu, quando fui lá conversar com a Mafalda, ela me mostrou as cartas que elas trocaram. Eu falei, o que vocês faziam lá? Nada, a gente ia para o shopping, ficava conversando, Clarice fumando, só batendo papo, às vezes ia para um parque ou outro, etc. Então, essa é a vida dela lá, mas lá é que ela escreveu A Maçã no Escuro. Inclusive, o Fernando Sabino não foi só um bom romancista, um bom cronista, ele foi também um crítico literário muito rigoroso. Ele leu os originais da Clarice, que ela mandou para ele aqui no Brasil, e ele fez 204 observações. E ela seguiu as 204. E isso está no livro de correspondência entre Clarice e Fernando Sabino. Saiu, o ano passado, retrasado, a 2ª edição. É muito lindo a gente ler essa correspondência, porque é a única da Clarice que tem a ativa e a passiva. Tem as cartas que a Clarice escreveu e as cartas que ela recebeu dele. Do Lúcio Cardoso, menos, né? Em menor número. Então, eu acho que forma um corpo, vamos dizer assim, de correspondência muito interessante para ser lido, né? Mais alguma? Aí já é Recife dos anos 70. Ela foi fazer uma conferência, embirrou que não ia fazer na hora, deu um trabalho danado para convencer, mas ela fez a conferência. Então, agora eu vou parar para a gente ouvir o Odilon, para a gente depois, talvez, passar as perguntas. Isso. Então, você quer falar um pouco do contexto desse texto? Não, o Mineirinho foi publicado pela primeira vez numa revista muito importante. Da minha geração, eu sei que todos conheceram, que é a revista Senhor. E ela foi responsável por divulgar a Clarice para um público maior. Ela começou em 60, 59, 60, 61, e foi ali que o Caetano começou a ler Clarice, a Bethânia começou a ler Clarice. Quer dizer, toda essa geração, né, de artistas novos conheceram Clarice, sobretudo a partir dessa revista. Em 62, ela escreveu, então, Mineirinho. E eu não vou falar, não, você vai ler, melhor. Só dizer do contexto que houve... É porque esse texto foge, né, da ficção dela, assim, no sentido de que houve uma perseguição a um criminoso no Rio de Janeiro. A polícia colocou 200 policiais para poder prender esse cara. Ele já tinha cometido muitos crimes, mas ele, para o Morro da Mangueira, era uma espécie de Robin Hood. Ele era considerado, né, uma ameaça para a sociedade. No entanto, ele era um herói ali na Mangueira. E, quando ele foi assassinado, gerou uma comoção muito grande na comunidade em que ele morava, de forma que foram, acho que, umas 2.000 pessoas ao enterro dele. E isso gerou uma comoção, né? E Clarice escreve sobre esse acontecimento real, né, de um homem que foi morto. E, quando ele foi encontrado morto, ele tinha uma oração num dos bolsos, não sei se, acho que da calça, se uma oração do São Jorge,
e tinha uma correntinha com um São Jorge de ouro e diamante, né? E foi encontrado sem gorro, sem sapato. Então, ela começa a trazer todas essas imagens, enfim, desse acontecimento. Só fazer uma parte, a gente, quando começou a pensar esse encontro aqui com vocês, também essa etapa seria de votação, mas anteontem a Nádia me mandou uma mensagem assim: eu vou torcer para eles votarem em Mineirinho. Aí eu disse: Nádia, eles não precisam saber que eles iam votar em 3 opções. Se você quer Mineirinho, vamos fazer Mineirinho, porque você, né, eles já vão escolher a primeira e, se der tempo, ainda tem um texto curto de finalização que vocês vão poder votar também. Então, Mineirinho foi uma escolha também da Nádia, e eu, como adoro esse texto, achei que foi mais. E a Clarice, para escrever esse texto, ela se baseou em notícias de jornal. Então, é muito interessante a gente ler as notícias. Eu procurei essas notícias em vários jornais e a gente comparar como que isso aparece, né, na imprensa, e o que ela fez com esses dados, né? Eu acho muito interessante essa comparação. Sim. Né? Uma coisa, tá? Se eu esquecer qualquer coisa, eu volto lá. Eu só vou explicar uma coisa. Esse texto é de 62 na revista e foi publicado numa primeira edição de um volume que se chama A Legião Estrangeira. Só que a primeira edição tinha contos e, na segunda parte, crônicas. Depois, eles dividiram. Então, ficou a Legião Estrangeira com contos e a parte das crônicas ganhou o nome de Para Não Esquecer. Tá? Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram um mineirinho do que os seus crimes? Eu perguntei à minha cozinheira o que ela pensava do assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me, talvez, como a justiça que se vinga, e com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas eu tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, aquela que protege corpo e vida, insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim, não me matam, porque eu não quero morrer, e assim, não me deixam matar. Porque ter matado será a escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta.
no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. No sétimo e o oitavo, meu coração está batendo de horror. No nônimo décimo, a minha boca está trêmula. No 11º, eu digo em espanto o nome de Deus. No 12º, eu chamo meu irmão. E o 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela o meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais, para que a minha casa funcione, eu exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, a minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. E, enquanto isso, dormimos. E falsamente nos salvamos, até que 13 tiros nos acordam e, com horror, digo, tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem aquado, que a este não nos matem, porque eu sei que ele é o meu erro, e de uma vida inteira, por Deus, o que se salva, às vezes, é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto o nosso erro não nos for precioso. O meu erro é o meu espelho. É onde vejo o que, em silêncio, eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como eu vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria de vida. Placenta e sangue, a lama viva, em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo? Se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia. Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é, em nós, furtivo. E evitamos de olhar uns para os outros para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, que eu vejo que eu me esqueci de lhe ter dito, também eu não quero essa casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo. E Mineirinho, essa coisa que move montanhas e que é a mesma que o faz gostar, feito doido, de uma mulher, que é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez, é uma coisa que em nós é tão límpida e intensa como um grão perigoso, não, é tão intensa como 1 grama perigoso de rádio. Essa coisa é um grão de vida.
e, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi. Experimentei a perdição. Uma justiça prévia. Essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele se tornar um doente do crime. Mas continuo esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada, mas ela está de pé. E Mineirinho viveu por mim a raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada, a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que eu sempre me justificarei. Os meus amigos não me justificarão, mas os meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que eu sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para eu dormir tranquila, e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos, e que nada há a fazer. Tudo isso sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa. E, sobretudo, procurar não entender, porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, alguma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem humor, sem o gorro e sem o sapato, e fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria, em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa coisa é o assassino em mim? Não. Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto, no qual grama de rádio se incendiara, mas só feito doidos, e não como sonsos o conhecemos. É feito doido que eu entro pela vida, que tantas vezes não tem porta. E como doido, compreendo o que é preciso compreender. E só como doido é que eu sinto o amor profundo. Aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará, de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais, com 800 metralhadoras, e esta seria minha honorabilidade, até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque nesse a fala humana já falhou, ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça que não se esqueça de que a nossa grande luta
é a do medo. E que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si própria e visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E, por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Sobretudo, uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que, na hora que um justiceiro mata, ele não está mais nos defendendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que se tornaram as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Muito bom, muito bem. Estamos chegando quase ao final. Vamos mostrar mais 2 fotos. Vamos encerrar. E encerrar. Porque depois do Mineirinho, dá uma vontade. Não tem muito o que dizer. Eu só queria lembrar o seguinte: a Clarice, durante muitos anos, foi considerada hermética e alienada. Vê se pode. Depois, uma pessoa que consegue escrever um texto politicamente violentíssimo contra uma situação que a gente vive hoje, né, no Brasil, né? Naquela época, ela já havia escrito isso e já havia violência, né? O Renfil, que respeito como jornalista, respeito o irmão, que foi o Betinho, quem é da minha geração sabe de quem eu estou falando, colocou a Clarice entre os mortos-vivos porque era alienada. Depois dela ter escrito esses textos todos, né? Então, talvez não tenha lido Clarice, não, Rogério, né? Não leu, né? Parabéns, viu, querido? Nossa, eu fiz bem em escolher o Mineirinho. Bravíssimo. Vamos às últimas fotos? As 2 que eu seleciono. últimas. Olha o prédio, está vendo? O prédio dos bolcheviques, que estavam com os cavalos Orlov na frente. Aí é a prefeitura de Tchetchelnik. E lá eu tive uma das melhores emoções da minha vida. Quando eu cheguei lá, havia as professoras do ensino elementar, das primeiras séries, foram me receber, sabe? E me levaram lá para a biblioteca, tão pobrezinha, o chão de madeira assim furado, sabe? Muito poucos livros. E o sonho delas era ter Clarice traduzida para o ucraniano, né, que é uma variação, né, do russo que eles fazem. E elas me receberam com tanto carinho, eu fiquei muito emocionada. Até tirei uma foto com elas, que me roubaram no aeroporto de Odessa, quando eu fui tomar lá um avião, né? Mas esse prédio tem uma significação grande aqui para a gente, porque, em 2002, eles fizeram isso, eles organizaram uma homenagem à Clarice. Eu, infelizmente, não pude ir,
mas então colocaram lá uma placa em homenagem a Clarice. Eu queria que você passasse agora, que é essa placa que está escrito em português e está escrito em ucraniano, né? Então, ela está lá para lembrar a todos ali da região que a Clarice nasceu lá, né? Eles têm muito orgulho disso. Então, é isso, e a parte das imagens eu encerro, né, com essa placa em homenagem a Clarice. Hein? Vamos passar para as perguntas. Ok. Boa noite. A minha pergunta é em relação ao escritor Caio Fernando Abreu, que tem uma passagem muito rápida, acredito, com a Clarice, mas ele tinha a Clarice como algo muito sagrado, muito importante para ele. E queria que você pudesse falar um pouco desse encontro da Clarice com o Caio Fernando Abreu. Boa noite. Eu senti falta um pouquinho que falasse mais da época que ela viveu no Rio de Janeiro. Como que foi, alguma coisa especial dessa época. Okay. O Caio conheceu a Clarice quando ela foi a Porto Alegre, né? E ele soube que ela ia chegar lá e ficou muito entusiasmado, e ela gostou muito do Caio, né? E ele descreve essa reação que ele teve diante da Clarice numa carta, né, que ele escreve para uma das suas, né, correspondentes, vamos dizer assim, dizendo que a Clarice era uma pessoa muito estranha, né, mas ele se sentiu muito atraído por ela. E esse texto dele, que é muito bonito, eu coloquei aqui no livro, sabe, essa carta, porque eu acho que é uma das reações entre os 65, é uma das reações de um jovem. Ele usava ainda o cabelo comprido, né? Naquela época era mocinho o Caio, né? E retrata uma certa até paixão pela Clarice escritora, no caso escritora, e que vai acontecer com vários jovens depois nos anos 70, quando a Clarice escreve, sobretudo, Água Viva. Eu acho que o livro Água Viva, justamente por ser uma espécie de sequência de sensações, de percepções, a partir de antenas, né, muito ligadas, né, a tudo o que acontece, ela conseguiu influenciar um grupo muito grande de poetas, né? Então, foi essa época aí que o Caio conheceu a Clarice, né? Eu conheci o Caio pelo telefone, a gente conversou algumas vezes, sabe? E ele sempre repetia que a Clarice tinha sido uma das pessoas que mais impactou, não só enquanto linguagem, enquanto texto, né, enquanto literatura, mas também enquanto pessoa humana, né? E, se você ler aqui, eu estou fazendo o comercial, se você ler aqui o texto, você vai entender os detalhes, né? Agora, a Clarice no Rio de Janeiro é um período muito rico, né? E a gente falar sobre isso teria que se alongar demais. Eu gostaria só de ressaltar o seguinte, é que esse grupo do Lúcio Cardoso teve uma influência muito grande, porque o Lúcio Cardoso já era, né, um jovem assim emancipado, né, livre, que eu acho os grupos homossexuais vão conseguir algum tempo depois. Ele foi assim um certo, como é que se diz, antecipou, né, essa libertação, né, que os homossexuais demoraram a conquistar aqui ao longo do Brasil. E o apartamento do Lúcio Cardoso era célebre, né, por causa das reuniões que ele fazia, muitos artistas, né, aquela vida realmente maravilhosa de liberdade, né, que lá fora eles não tinham, né, infelizmente. Então, o Lúcio também influenciou no sentido de dirigir leituras para Clarice.
Então, ela teve muitos guias de leitura. No Rio de Janeiro, foram o Lúcio, o Francisco de Assis Barbosa, que foram aqueles que eu acho que mais ajudaram a Clarice. E, quando ela foi para Belém do Pará, ela conheceu um professor que se chamava Francisco Mendes, que não é o Benedito, não, é Francisco Mendes, que também serviu assim como uma espécie de instrutor, sabe, de leituras da Clarice. Porque logo que ela chegou no Rio, ela não tinha condição financeira para comprar livro, então ela alugava livros para ler e, quando podia escolher, ela escolhia pela capa, ela não sabia nem o que estava ali dentro, nem quem eram os autores. Então, foram essas pessoas, né, do Rio que conseguiram inserir Clarice, né, entre o grupo de intelectuais do Rio de Janeiro, né. O Fernando Sabino conheceu a Clarice durante um casamento, né, você sabe, do Otto. E, quando ela chegou, nossa, ele ficou fascinado por ela, né, porque uma das impressões que todos tinham quando vinham a Clarice é que era uma mulher muito grande e muito bonita. Depois do incêndio, em 1966, ela ficou com a mão toda mutilada e teve que fazer várias plásticas, inclusive lá com o Pitangui, né, e os médicos de lá. Então, depois, houve mesmo um período mais difícil para ela, porque realmente ela perdeu, né, essa defesa. Mas ela tinha certas extravagâncias, né? Eu vou contar só duas. Uma vez, o Augusto Abelaira, que é um escritor português do neorrealismo, ele que me contou que estava num táxi com a Clarice e foi dar, então, o destino, né, para onde vamos. E ela fez questão de fazer assim e mostrar a mão toda deformada para o taxista. O taxista levou o maior susto, criou-se um constrangimento, né? Uma outra extravagância é que o Jiro Takahashi, um grande editor, que deu à Clarice a oportunidade de vender muito livro, porque ele já havia feito aquela coleção com os mineiros, né? Roberto Drummond, o Murilo Rubião, etc., começaram a vender livro. Eles não acreditavam, era 30 mil. Juntos, venderam 100 mil. E eles pagavam a tiragem, eles pagavam vendesse ou não vendesse os livros, né? Então, a Clarice teve aquela perspectiva, aquela possibilidade de ganhar dinheiro. Quando o Giro chegou no Rio de Janeiro com um fotógrafo para fazer o lançamento, a Clarice foi para o hospital. Depois de um mês, morreu com câncer no ovário, né? Então, são os herdeiros que depois começaram a ganhar dinheiro com a Clarice. Ela não ganhava dinheiro, e inclusive, teve que escrever para jornal e para páginas femininas, 350 páginas femininas. Uma orientanda minha conseguiu reunir, né, escrevendo para jornal. Aliás, são interessantíssimas essas páginas, eu não posso começar a falar nelas, senão a gente não sai daqui, né? Mas, para finalizar, então, o que eu queria dizer é que esse período do Rio de Janeiro foi fundamental para elas em termos de formação de leitora. Tem até um livro do Ricardo Iannazzi que se chama A Leitora Clarice Lispector, né? Ela dizia que não lia quase nada, lia sim, né? Lia, e os livros que ela leu, alguns ela comentava. Então, dá para fazer e compor esse repertório, né? Muito bom. A outra extravagância, só isso, Rogério, é que o Por Giro... favor. Eu falei sobre o Giro, não falei da extravagância. O Giro, preparando a edição, que seria a Legião Estrangeira só com contos, foi até a casa dela para conversar com ela, e ela arrumou uma mesa de café, um lanchezinho, todos sentaram, e quem se senta à mesa do lado do Giro? O cão, Ulisses. Ao lado dele na mesa, sabe? Então, serviu café, ele tomava uísque e fumava. Então, serviram café, nessa coisa foi o lanche, um cafezinho para o Ulisses e tudo, que eu acho que é uma extravagância. Mas tem uma outra coisa da Clarice, é que essa comunhão com o respeito pelo outro, que fica muito patente nesse texto, né? E a indignação com a violência humana, né?
Isso está muito patente nela, né? Agora, bom, eu acho que ela também tinha uma outra capacidade de reconhecer o respeito que a gente deve ter com os humanos e os não humanos. Então, vem a importância dos animais na Clarice, né? Ela tem vários textos sobre os cães, né? Sempre tinha um cão, e esse se chamava Ulisses, todo mundo falando que era Ulisses de Joyce. Assim, não, era um cara que se apaixonou por mim quando eu morava em Berna, eu era casada, ele era um professor de filosofia, teve até que se mudar da cidade. Então, teve essa coisa do cão. Mas por que ela acha que os animais são importantes? Isso está na atualidade, né? Que é a coisa do não humano. Quer dizer, a natureza se compõe de humanos e não humanos, né? Ela dizia o seguinte, que os animais têm aquilo que os humanos também devem alcançar, né? Os humanos alcançam a procura da coisa, mas os animais já chegaram nessa coisa. Por quê? Porque eles simplesmente são. São. Então, é isso, a coisa do dentro da barata, né? Que a matéria viva pulsando, essa experiência do que a gente é, sem condicionamentos, né? Até a sua essência, levar adiante essa procura, né? E que ela encontra na matéria viva pulsando do dentro da barata, os não humanos já têm, né? Então, a gente tem que aprender também com os não humanos, né? Eu não tenho muita paciência com cachorro, mas meu filho Rodrigo está me ensinando. Eu chego lá. Então, é isso, quer dizer, essa perspicácia diante do que é o ser, né? O ser. Ela diz que é muito mais importante, às vezes, você não entender. Ela diz, né? Ir atrás do pensamento, não se preocupar com o entendimento. Isso é uma coisa que a gente tem que cultivar, porque a nossa tradução é positivista. A gente, na escola, aprende a analisar, a contar, a obedecer, a explicar. E a criatividade... Imagina, então, numa escola militar, né? Uma fiasqueira, né? Porque a criatividade dança, né? Então, tem que ter também essa preocupação de deixar o imaginário agir, né? Em si, né? E é isso. Outra característica que eu acho que é importante da Clarice, essa concepção de que nós somos o humano e não humano ao mesmo tempo. A Márcia Naves estava certa. Eu acho que essa foi eu sinto que essa foi uma noite muito especial, que a gente atravessou um portal e encontrou uma outra dimensão. Nádia Batella Gottlieb e Odilon Esteves.